Glórias a Deus. Paz seja convosco, paz seja contigo, meu amigo, minha amiga. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esta é a palavra para você meditar. Segundo aos Coríntios 13, 14, o desejo de Deus, a palavra de Deus através do apóstolo, profeta Paulo, não é? Mas ele disse assim: o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensino. Então nós podemos afirmar com toda certeza que é a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos um manual, é o meu manual de conduta, combatendo o bom combate. Tenho aqui a Bíblia Sagrada, não simplesmente embaixo do braço, mas aqui juntinho comigo. E eu tenho uma palavra para você da parte de Deus acerca de administração. E a pergunta é: como nós temos administrado a nossa vida? Como nós temos administrado o nosso negócio, nossa casa, nossa mente, né? A casa onde, lamentavelmente, o maligno luta para destruir, através da mente. Como nós temos administrado estas situações? O que acontece? Quando eu escrevi O Deserto Traz Respostas, eu procurei mostrar algumas experiências minhas, juntamente com pessoas notáveis que realmente viveram e escreveram a base de todas as coisas que nós precisamos para poder combater o bom combate nessa terra, através do que está escrito na Bíblia Sagrada. E uma coisa que eu achei interessante foi devocional. Eu falei sobre administração. E às vezes nós falamos sobre doutrinas, falamos sobre devocional, mas nós não entendemos na íntegra o fundamento e como praticar, ou seja, como ter uma devocional, não é? Como obedecer, enfim, estudar, aprender a doutrina verdadeira. E o que acontece? O termo devocional, faço questão de ler aqui para você, o termo devocional, ele também pode ser referente a um espaço físico destinado exclusivamente para práticas de devoção. É o que eu estou fazendo aqui. Isso nós podemos pesquisar aí no Google, né? O dicionário nos fornece essas orientações e esses esclarecimentos. E no âmbito religioso, devocional, é o período que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras, meditações e reflexões sobre a Bíblia Sagrada. Por isso eu mostrei, ela está aqui e eu estou com o meu manual, que é uma compilação do que está escrito na Bíblia e as experiências também. Então o que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, muitas das vezes é muito mais simples do que nós imaginamos. Nós tentamos, né, tantas coisas. Eu costumo dizer que às vezes até os pregadores, eles enfeitam o pavão já é lindo, né? Eles plantam bananeiras para as pessoas acreditarem o que eles estão falando e não tem necessidade disso. Está tudo na Bíblia. E se nós partimos do princípio que a administração ela começa na organização dos pensamentos, nós vamos ver que a primeira necessidade ou prioridade número 1 deve ser o quê? O ministério. E o seu ministério, como que está? Ministério não significa ser pregador, ser isso, aquilo outro, quando se trata de religião. Ministério, por exemplo, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da empresa, cuidar dos negócios, não é? Tudo isso faz parte de um ministério, que é algo que a gente recebeu para desenvolver. E nós precisamos entender que quando nós falamos sobre ministério, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que ele é de Deus. Olha aí. Família, falei, né? Casa, empresa, falei, não é? Agora, igreja, enfim, usando os dons e talentos. Quando nós entendemos que o ministério, ele é de Deus, isso significa que os planos e propósitos também são de Deus. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e do jeito de Deus é bem melhor. Então, entenda isso. Quando nós falamos sobre ministério, há necessidade de trabalhar em equipe. E esse trabalhar em equipe parte primeiramente dos céus, vindo lá dos céus, não é? Os anjos
guerreiam por nós, pelejam por nós, eles estão acampados em nosso redor. Os anjos, né? O Espírito Santo foi enviado para nos consolar, nos guiar em toda a verdade, equipe espiritual. E aí Deus vai preparar pessoas. Eu, por exemplo, oro, peço e aguardo e creio que Deus tem mais pessoas para estar compondo essa equipe Visão 1000, para estar aqui na mídia Visão Link, neste canal das Boas Notícias, somente transmitindo boas notícias. Prioridade número 2, Jesus Cristo deve ser o curador. Jesus o curador, o Espírito Santo Consolador, o guia inerrante, obviamente, cuidado, hein? Por favor, não julgue, tá? Deus deixou a medicina, deixou os médicos, né? Deixou a inteligência, não, nada contra, mas nós precisamos entender que a prioridade número 2 é crer no poder curador de Jesus, no poder abençoador. Prioridade número 3, comunhão, relação íntima. A comunhão é uma relação íntima, isso eu faço questão de frisar aqui, ó, uma relação íntima, fundamentada em um profundo e mútuo entendimento, ato de compartilhar pensamentos e emoções, um matrimônio. Por que muitos casamentos não dão certo? Eu posso falar com prioridade, foram 21 anos, né? E a gente aprendendo essas coisas juntos, então eu posso falar com prioridade. Esse matrimônio, então quando se fala de uma casa, de uma família, de um trabalho, nós podemos entender que é necessário ter uma comunhão. Isso não é colocar as coisas acima de Deus, mas é ter uma comunhão, Deus acima de tudo, e a gente prosseguir administrando. Foi o que eu propus trazer aqui para você essas informações, e na certa somará com as suas que de repente sabem muito mais do que eu. O que acontece? A prioridade número 4, aprender a caminhar por si mesmo com Cristo. Aprender a caminhar, né, por si. Nós às vezes nos baseamos muito porque alguém faz, queremos fazer da forma que aquela pessoa faz, mas nós precisamos aprender a caminhar com Cristo. Nós precisamos entender o que Paulo disse assim, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, a qual vocês foram... Apareceram uns cachorrinhos aqui, que coisa linda, né? Mas não me assustou não, eles são uma bênção aqui nesse lugar. Vou continuar aqui, para o qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Eu propus falar de ministério, e aqui é a conclusão. Livro de Efésios, capítulo 4, eu li o versículo 1 ao 16, depois eu li Atos dos Apóstolos,
2:37. É a conclusão da minha fala, desse propósito, nessa oportunidade. Você viu que bacana? Os cachorrinhos apareceu aqui de surpresa, né? Pois é, que coisa linda. É tudo confirmação que o anjo do Senhor acampa ao redor, guarda. Eles olharam para mim assim e tal, né? Mediram de cima a baixo, aí viram que eu sou amiguinho e passaram, estão fazendo a procura deles aí também, estão exercendo o ministério deles. Então fica aí a dica para você. Entenda o que significa devocional, entenda o que significa Cristo acima, entenda o que significa o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, entenda o que significa Deus preparar o melhor para você e dê uma lida nesta palavra lida aqui em Efésios 4 e veja que esse negócio de ficar julgando, tem apóstolo, tem isso, tem aquilo, é claro, cada um se faz, né, se forma, se elege, mas o Senhor designou ministérios para nós cuidarmos aqui na terra. E através destas informações que nós recebemos aqui e procuramos passar para você nessa oportunidade, rapidamente, prioridade número 1, ministério. Número 2, Jesus Cristo é o meu curador, o Espírito Santo é o meu guia inerrante, é o meu consolador. Número 2, comunhão, relacionamento, né? Matrimônio. Número 4, aprender a caminhar com Cristo. A partir destes segmentos, destes pontos aqui que nós mostramos para você, na certa, o teu negócio vai dar certo. Porque nós não estamos aqui para falar de religião ou simplesmente da igreja, mas nós estamos aqui para falar do bem maior que Deus preparou para cada um dos seus filhos e das suas filhas. De repente você estava pensando em desistir, de repente está difícil. Para mim também tem sido muito difícil, mas as coisas dificultam para que nós possamos assim nos fortalecer e conquistar coisas melhores. Deus tem o melhor para você. Não esqueça de valorizar o seu ministério, a sua vida, a sua casa e, a partir da sua mente, controlar situações, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam, que está sempre presente na presença dEle, é claro. Sabe por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, somos a mídia, hein? O canal das boas notícias. Inscreva-se, por favor, e participe, porque Jesus é bom. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Valeu, até o próximo.